Graça e paz, líder de célula, seja bem-vindo a mais um estudo. E nessa semana o título deste estudo é Graça sobre Graça. Estudo esse feito a partir da pregação do pastor Emerson desse último domingo. O texto base está aí no seu estudo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, do verso 1 ao 11. A recomendação é que você faça a leitura do texto extensa com a sua célula, mas eu já vou deixar aqui o destaque. O foco principal deste estudo é o verso de número 10. Então, dê uma atenção especial na leitura aí do verso de número 10 quando você estiver junto com a sua célula. Para iniciar a sua célula, você vai começar com a seguinte pergunta: como você definiria graça? E aí você deixa o pessoal conversar um pouco, cada um trazer a sua definição do que é graça. E eu vou deixar aqui para você, líder, duas sugestões de resposta. Nós temos uma definição resumida de graça, que é favor imerecido, e uma definição um pouco mais extensa de graça, que é Deus dando tudo a quem nada merece. Então, essas duas definições básicas, simples, sem se aprofundar demais no assunto, são definições bíblicas, caso você queira aí utilizar dentro da sua célula. Bom, o estudo ele começa lembrando que Paulo está dentro de um contexto onde ele está dando uma história, trazendo memórias para aquele povo da igreja de Corinto, para que eles pudessem compreender então as verdades da palavra. É muito importante frisar que o capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo onde Paulo ele enfatiza a importância da ressurreição de Cristo como um dos principais fundamentos da fé cristã. Mas é claro que aí no verso 10, como eu já disse a vocês, nós temos esse foco na perspectiva da graça de Deus, sobre como a graça de Deus impactou e impacta a vida do apóstolo e também a nossa vida. Primeiro ponto que você vai trabalhar com a sua célula é a graça transformadora. E a pergunta que você vai iniciar esse ponto é: como a graça pode transformar a nossa vida? Ou, usando até da definição que eu dei há pouco, como o favor imerecido de Deus na nossa vida pode nos transformar. Então, algumas respostas podem ser: diante do amor de Deus, eu sou impactado. Ou então, o fato de Deus me alcançar com um favor imerecido faz com que eu me sinta encorajado a viver de uma forma diferente. Ou a alcançar pessoas com graça e misericórdia também. Então, a ideia é justamente provocar essa discussão de como a graça pode ser instrumento poderoso de Deus para transformar a nossa vida, que é a principal ideia deste ponto. Tudo tem a ver aqui com uma vida de santidade perante o Senhor. Essa graça de Deus, esse favor imerecido possui intrinsecamente esse poder transformador. Ou seja, se você experimentou a graça de Deus, necessariamente você há de ser transformado por ela. Caso contrário, talvez você ainda não tenha experimentado essa graça divina. E aí Paulo fala que esta graça de Deus que opera nele transformou a vida dele. Ele fala que através da justificação, da santificação, que são provenientes ou procedentes da graça, aí sim a vida do apóstolo é completamente transformada. E a nossa vida também. O pastor Emerson citou um trecho de John Newton, que é autor do hino Amazing Grace, e o trecho está aqui, diz o seguinte: eu não sou o que eu deveria ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que espero ser, contudo, eu não sou o que eu costumava ser, e pela graça de Deus, eu sou o que sou. A ideia que você precisa trabalhar a partir desse trecho, a partir desse ponto, é que a graça de Deus nos transforma e nos molda da forma que Deus deseja que nós sejamos, entende? Não é o que nós planejamos, o que nós desejamos, não. A graça de Deus invade o nosso ser e nos molda de tal forma que nos tornamos aquilo que Deus deseja que a gente se transforme, ou naquilo que Deus deseja que a gente realmente viva, experimente na nossa vida prática. O segundo ponto é a graça esvaziada. E a pergunta que inaugura esse ponto é: na sua opinião, quais são as reais consequências de uma vida cristã morna e infrutífera? E aqui tem um espaço para discussão assim muito grande. Porque quando nós pensamos quais são as reais consequências de uma vida cristã morna e infrutífera, são inúmeras.
São vidas que deixarão de ser impactadas pelo poder de Deus manifesto na sua vida. Quem sabe gerações, filhos, netos, que deixarão de ser impactados através do testemunho da sua vida, entende? Então, a Igreja de Cristo também deixará de ser abençoada com dons, talentos que Deus derramou sobre a sua vida e que poderia te usar de forma poderosa. Então, são muitas as ramificações dessa discussão. Mas a ideia justamente desse ponto é deixar claro que a graça, ela precisa dar frutos de vida. Não podemos achar que as qualidades que nós percebemos em nós mesmos são provenientes da nossa qualidade pessoal, mas sim são manifestações da graça de Deus. Todo o bem que se manifesta em nós se manifesta por pura graça de Deus, porque não há em nós bem algum. Então nós precisamos nutrir um coração que é agradecido, que é adorador. Por outro lado, também nós não podemos nos tornar paralisados e inoperantes por medo. A graça também precisa ser um elemento que encoraja, encorajador, fortalecedor, para que nós possamos propagar o Evangelho. Por fim, o terceiro ponto, a graça comunitária, é inaugurado com a seguinte pergunta: como a comunhão com os irmãos pode ser um local onde a graça se manifesta? Ou seja, como que dentro da comunidade a graça de Deus pode se manifestar, seja eu em relação a outro ou o outro em relação a mim mesmo. Como que a graça se manifesta dentro desse contexto comunitário? Bom, nós nunca estamos sozinhos. Deus, ele é relacional desde a eternidade, na pericorese, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, se relacionando em perfeito amor. Deus é relacional e nos criou para sermos relacionais também. Então a graça de Deus, da mesma forma, age por meio da comunidade. É assim que funciona. Deus está conosco e dentro do corpo de Cristo a graça de Deus se manifesta. Eu coloco aqui, Paulo, ele não se considerava um fenômeno isolado, com uma mensagem que era única, mas se compreendia como parte de um todo, de um reino maior. Nós precisamos também compreender que não somos chamados a ser lobos solitários da fé cristã, mas sim partes de um corpo que é maior, do corpo de Cristo, da noiva do Senhor, da Igreja Santa. Bom, a ideia é justamente essa, nós fazemos parte de algo muito maior, aquilo que Deus está fazendo no mundo, e essa obra não é algo que nós podemos fazer sozinhos, é algo que laboramos ou que trabalhamos em conjunto com a Igreja de Cristo. Aqui você vai fechar o seu estudo, lembrando aos irmãos e irmãs da sua célula a importância de viver em comunhão, viver dentro do contexto da igreja, de deixar com que a graça de Deus se manifeste na sua vida e através da vida dos outros, para que possamos, em unidade, manifestar cada vez mais essa graça sobre graça. Esse é o estudo. Que Deus te abençoe poderosamente e te use de forma realmente impactante para que as pessoas da célula possam ser inspiradas através da mensagem da graça de Deus. A dica da liderança de hoje vem com base no último Lidere que aconteceu na gravação de hoje, aconteceu ontem, na última segunda-feira. Nós tivemos a presença do pastor Werner, é um pastor que viaja o mundo inteiro, ele é original da Alemanha e ele é um homem que nos inspirou ontem com uma mensagem poderosa sobre evangelismo. Quero deixar apenas uma dica daquilo que ele colocou no Lidere para você relembrar o seu coração, caso você participou aqui do Lidere, que você possa ser relembrado disso, mas que você possa também compartilhar com a sua célula esta verdade para que haja realmente essa propagação de vida. Qual é a dica? O pastor Werner ele deixou muito claro que o evangelismo ele não é um programa que deve acontecer ocasionalmente na nossa vida, mas deve ser sim um estilo de vida pessoal. Ele compartilhou conosco que ele, diante de um comando do Senhor, se propôs a todos os dias evangelizar pelo menos uma pessoa que cruzasse o seu caminho. Ele falou que ao fazer isso, ele começou a se importar mais com as pessoas. E ele disse que para que você possa viver dessa forma, você precisa ter o evangelismo como um foco. Ter a ideia de que você carrega uma mensagem de vida e que você é chamado a propagar essa mensagem. Então, líder, tomando por exemplo a vida do pastor Werner, que eu e você possamos ser encorajados a entender que o propagar a mensagem de Deus não deve ser um programa, mas sim um estilo de vida que consome a nossa vida como um todo. Que possamos estar entusiasmados, focados,
com nossos olhos, nosso coração e a nossa mente preparados para falar uma mensagem de vida, às vezes em contextos nos quais nós não estávamos preparados para falar, mas que Deus nos dá o privilégio e a oportunidade de fazê-lo. Quero fechar essa dica com a frase que ele também fechou a sua palavra ontem. Ele disse: quer saber qual que é o grande segredo de evangelizar? Apenas faça. Pare de enrolar, pare de ficar pensando, conjecturando quais são as melhores formas, os melhores modelos. Simplesmente compartilhe. Afinal de contas, se você realmente foi impactado pela graça de Deus, pelo Evangelho de Jesus, como podemos então segurar uma mensagem dessa apenas para nós mesmos? Que possamos compartilhar das boas novas em Cristo, da mesma forma como compartilhamos aquilo que nos é caro, precioso e agradável. Às vezes a gente compartilha sobre uma banda favorita, um filme que nós gostamos, uma série que nós queremos recomendar com tanto entusiasmo, que eu e você possamos ser encorajados a compartilhar com entusiasmo ainda maior as boas novas de Jesus. Deus te abençoe, te capacite nessa jornada de liderança e que a sua célula possa ser uma bênção. Até a próxima. Valeu!